Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar o segundo conto da Rainha da Neve. E ele é sobre um menino e uma menina. Vem comigo? A Rainha da Neve, um menino e uma menina. Numa cidade grande, onde já não se há quase mais espaços para se ter um jardim em casa e as pessoas já se acostumaram a resumi-los em pequenos vasos, viviam duas crianças, cujo jardim era pouco maior que um vaso de flores. Eles cuidavam um do outro como irmãos, embora não os fossem. Como seus pais eram vizinhos, eles habitavam dois sótãos. O telhado de uma casa se juntava à outra e ali passava uma calha, unindo-os. Em cada sótão havia uma janela e bastava atravessar a calha para acessar uma à outra. Nas janelas, os pais colocavam caixas de madeira, onde plantavam vegetais e pequenas roseiras também. Havia uma rosa em cada caixa que cresciam esplendorosas. As caixas, então, foram postas na calha, de modo a parecerem ser duas paredes de flores, pois quase alcançavam de uma janela a outra, já que os tentáculos das ervilhas pendiam sobre elas e os longos galhos das roseiras enroscavam-se nas janelas e entre si. Formavam quase um arco triunfante de flores e folhagens. As crianças sabiam que era perigoso passar por cima das caixas e então pediam permissão para irem sentar-se em seus pequenos bancos entre as rosas, onde podiam aí brincar tranquilamente. No inverno, as janelas costumavam ficar congeladas e eles assim aqueciam moedas de cobre no fogão e as encostavam na crosta gelada no vidro da janela e assim criavam uma espécie de olho mágico para ver o mundo lá fora. O garotinho e a garotinha observavam com um olhar gentil e o nome dele era Kai e o dela Gerda. No verão, num pulo, eles estavam juntos no telhado, mas no inverno precisavam descer todas as escadas e subi-las novamente após enfrentar as tempestades de neve lá fora. É um enxame de abelhas, disse a avó de Kai. Elas vão escolher uma rainha? Disse o menino, que já sabia que as abelhas sempre têm uma. Sim, disse a avó. A rainha é a maior delas e voa nesses enxames mais densos. Quando é noite de inverno, ela voa por toda a cidade, espiando pelas janelas. Elas congelam de um jeito tão incrível que se assemelham a flores. Sim, eu já vi, disseram as crianças. A rainha da neve consegue entrar aqui? Perguntou Gerda. Deixe ela entrar para ela ver, respondeu Kai e continuou. Eu a derreteria no fogão. Então, sua avó deu um tapinha em sua cabeça pela travessura que o menino disse e contou-lhes outras histórias. Quando a noite chegou, Kai foi espiar por seu olho mágico e viu flocos de neve caindo do lado de fora. Então, um maior de todos pousou no vaso de flores. A neve foi se acumulando e o floco tomando a forma de uma jovem, vestida com 1 milhão de pequenos flocos como estrelas. A jovem, embora de gelo, era delicada e tão bonita. O gelo parecia-lhe deslumbrante e brilhante, e ela vivia, pois olhava-o fixamente, e em seus olhos não se via tranquilidade. Ela acenou ao pequeno menino na janela, e este estremecera de medo, pulando da cadeira, e nisso percebeu uma silhueta
como a de um grande pássaro voando pela janela. Após uma grande geada, por fim chegou a primavera e tudo voltou a explodir em cores. A vida voltou a florescer e crescer do lado de fora. As janelas finalmente estavam abertas e Kai e Gerda poderiam sentar-se outra vez em seu pequeno jardim. Naquele verão, Gerda aprendeu uma canção que falava sobre rosas e logo ela pensou nas suas. Ela a ensinou a Kai e logo estavam os dois juntos a cantar. A rosa no vale docemente está a florescer, e para cumprimentar as crianças, os anjos lá irão descer. As crianças deram as mãos, beijaram as rosas com ternura e olharam para o sol, e foi como se anjos de verdade estivessem ali. Ah, que verão espetacular era aquele, perto das roseiras frescas ao ar livre. Kai e Gerda estavam vendo o livro de imagens de animais quando ouviram o badalar do sino da igreja contar 5 horas. Nesse momento, o pequeno Kai sentiu uma forte dor em seu coração e parecia que algo havia entrado em seu olho. Ele piscou e teve a sensação de ser um cisco que já havia saído. Porém, ainda estava lá, quando Gerda passou seus braços em volta de seu pescoço com ternura. Kai agora estava com uma farpa do espelho mágico em seu coração e um pequeno pedaço em seu olho. Não demoraria a se tornar frio como gelo, pois, mesmo que não doesse, lá estava. O garotinho, então, começou a agir de forma estranha e, voltando-se ao jardim, começou a dizer: "Não há nada de errado comigo, mas olha esta rosa, está com câncer, está toda torta. Essas rosas são muito feias." E deu um chute na caixa onde estavam plantadas, puxando 2 rosas para cima. "O que é que você está fazendo, Kai?" gritou Gerda, aflita. E ele puxou outra rosa e correu janela dentro para longe da querida amiga. Mais tarde, ela trouxe-lhe o livro de imagens para verem juntos. E eis que o garotinho disse-lhe que todos os animais ali eram horríveis. Quando estavam com sua avó, ele sempre a interrompia e caçoava dela. Pegava seus óculos e a imitava, indo atrás dela onde ela fosse. Todos riam dele, e assim ele logo estava imitando o andar e trejeitos de todos na rua, mas somente o que fosse peculiar e desagradável, que as pessoas diziam: "Que menino esperto!" Mas isto era consequência do pedaço de espelho em seu olho e em seu coração. Ele provocou até mesmo sua então querida Gerda, que sempre tivera devoção por ele. Agora, Kai só fazia jogos muito espertos e muito diferentes dos que costumava fazer antes. O inverno chegou novamente e um dia Kai pegou flocos de neve que caíam do céu em seu casaco e os colocou num pedaço de vidro para Gerda vê-los. Pareciam estrelas ou flores. Era mesmo encantador de se olhar. "Olha só, isso é muito mais interessante do que ver flores de verdade. Não há só um defeito sequer, somente simetria e exatidão, desde que não derretam", disse Kai. Um belo dia, o garoto amarrou seu pequeno trenó nas costas, pegou suas grandes luvas e avisou a Gerda que tinha permissão para ir esquiar onde os outros meninos estavam. Eles amarravam seus pequenos trenós a carroças que passavam próximo ao mercado para serem puxados, e a diversão era garantida. Até que passou um grande trenó branco, com alguém que o dirigia vestido em um manto e gorro brancos e áspero de pele. Kai logo amarrou seu trenó a ele. Eles deram 2 voltas pelas ruas por ali e quando a velocidade aumentava mais, Kai tentava desamarrar seu trenó, mas a pessoa que o dirigia
acenava a ele amigavelmente, como se eles já se conhecessem, e ele ficava quieto. Assim se repetiu até chegarem aos portões da cidade, quando a neve começou a cair tão forte que o garoto não podia enxergar nada à sua frente. Kai decidiu soltar a corda que segurava-o ao trenó e percebeu que ainda seguia em grande velocidade. Ele ficou muito assustado e gritou a plenos pulmões, mas ninguém o ouviu, enquanto que seu trenó voava com a rapidez do vento. Os flocos de neve se amontoavam e ficavam cada vez maiores. Pareciam aves enormes brancas, até que o trenó foi para o lado e finalmente parou. A pessoa que dirigia se levantou e Kai pôde ver que tratava-se de uma mulher, com sua capa e chapéu de neve. Seu corpo era esguio, ela era bem alta e de uma brancura deslumbrante. Era a Rainha da Neve. Viajamos bem rápido e está congelantemente frio. Venha se aquecer debaixo de minha pele de urso, disse ela enquanto o trazia perto e em seu trenó. Kai sentiu como se estivesse sendo envolto pela neve e quando ela beijou sua testa, ele sentiu tanto frio que até seu coração já era quase um caroço congelado. Sentia como se estivesse prestes a morrer. Foi então que ele não sentiu mais frio, e sim uma sensação agradável. Ele se lembrou de trazer seu trenó com eles, e a Rainha da Neve o beijou novamente em sua testa. Agora, Kai se esquecera de Gerda e todos em sua casa. Agora não terá mais beijos ou te beijaria até a morte, disse ela. Kai olhou para ela e notou sua beleza com um semblante de inteligência e ao mesmo tempo adorável. Ela já não parecia mais ser feita de gelo, como quando a viu pela primeira vez pela janela de sua casa. Agora ela era perfeita e ele não sentia mais medo. Kai quis provar a sua inteligência a ela e contou-lhe os cálculos matemáticos que podia fazer de cabeça e inúmeros dados de diferentes países que ele sabia. E ela sorriu enquanto ele falava. Quando pareceu que ele não sabia o suficiente, a Rainha da Neve o levou em seu trenó para voar alto entre as nuvens negras que assobiavam tempestades. Eles voaram por florestas, lagos, mares e muitas terras, e a tempestade gelada avançava. Os lobos uivavam e a neve estalava. Acima deles voavam grandes corvos, e mais no alto ainda se podia ver a lua bem grande, brilhando, e foi para ela que Kai olhou na longa noite de inverno, enquanto, durante o dia, ele dormia aos pés da Rainha da Neve. Fim. E aí, vocês estão gostando? Esse foi o segundo conto dos 7 contos da Rainha da Neve. Então, eu espero você no próximo. Não deixe de se inscrever, de compartilhar para todos os seus amigos, de comentar, de curtir. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Então, deixe sim o seu comentário. E confira as outras redes sociais no nosso canal. Eu te espero até lá, então.